Olá, irmãos, uma boa noite. Estamos aqui para mais um estudo da lição da EBD e hoje nós vamos estar falando na lição 10, que tem como o título A Resistência às Heresias. E nós vamos estar primeiramente orando, para depois nós darmos continuidade na leitura do texto bíblico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mais uma vez, Pai, estarmos estudando a Tua Santa Palavra. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando e falando aos nossos corações e que esse estudo, Pai, possa servir de base para crescimento e edificação espiritual de todos os nossos amados irmãos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, nosso texto bíblico, que servirá de base para o estudo de hoje, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 6 a 16, que diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não lhe revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Bem, meus amados irmãos, heresias. Quando falamos neste assunto, podemos observar que muitos crentes não têm o entendimento correto do mesmo. É um assunto que todos devem estudar para se resguardar do que se chama vento de doutrinas conforme a Bíblia. Você já ouviu pessoas dizerem, quando se refere a determinado grupo religioso, mas eles falam em Deus e em Jesus assim como nós. Cuidado, nem sempre esses grupos com seus ensinos dão a garantia de salvação. É preciso conhecer as suas bases, a sua declaração doutrinária, em que eles creem. É preciso conhecer como eles se comportam com relação às doutrinas bíblicas. Por exemplo, sobre Deus, sobre Jesus e a sua obra, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno e etc.
Precisamos ser iguais aos bereanos. Quando Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras se aquilo era realmente assim. É o que nós encontramos em Atos 17, versículo 11. Mas o que é heresias? Nós estamos estudando sobre esse assunto. Então, essa pergunta vem para nós. O que é heresias? Bem, heresias, ela é o pensamento ou a ideia, ou até mesmo a interpretação contrária ou errônea aos ensinos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Quem prega ao contrário, dizendo que Jesus não é Deus, se torna um herege, um falso mestre, um proclamador de falsa religião. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Em um único texto, tira-se inúmeras mensagens, mas o teor ou a verdade doutrinária é sempre a mesma, não podendo ser alterado. E há uma advertência nas Escrituras que não podemos tirar ou acrescentar nada além do que está escrito. Mas tem muito por aí que estão escrevendo as suas próprias Bíblias para se adequar aos seus próprios ensinos. Heresias sempre esteve presente desde os primórdios do Evangelho. Se a gente observar bem na palavra do Senhor, nós vamos encontrar Jesus, vamos encontrar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e já em seu tempo resistindo e combatendo os ensinos dos falsos mestres. E hoje não é diferente. Eles continuam no nosso meio, principalmente num tempo onde não há verdade absoluta. Cada um quer fazer valer a sua. Irmãos, não podemos esquecer de uma coisa, que só existe uma verdade, e ela é Jesus. É o que está registrado em João 14,6. Por essa verdade, nós podemos e devemos lutar para que ela possa prevalecer sempre, porque Jesus ele é a única verdade. Inclusive, quando ele estava perante Pilato, ele fala que para isso ele veio aqui na terra, para dar testemunho da verdade. E Paulo trabalhou arduamente em defesa da verdade, do evangelho puro e genuíno. É o que está em Filipenses 1,16. Ali, ele explicando a sua missão ali, ele fala que ele foi colocado como defensor do evangelho. Isso é muito importante. Aqui nós encontramos ainda nessa parte introdutória, a colocação aqui do autor, e ele falando sobre isso, sobre cada um querer fazer valer a sua verdade. Então o autor coloca aqui, se for opinião pessoal, sim, vale mesmo. Se alguém tem uma ideia diferente acerca de alguma coisa, vale a pena a gente discutir, ou de repente a ideia dele vai ser melhor do que a da gente. Mas o autor coloca, mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, está torto, está errado. Qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Por isso é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. Bem, então nós vemos aí, nessa parte introdutória aí, alguma coisa aí sobre a heresia e como Paulo, no seu tempo, ele trabalhou arduamente para poder combater esses falsos ensinos que vinham prejudicar o evangelho e também aquelas pessoas que já tinham aderido ao evangelho.
Então nós vamos ver aqui agora o primeiro ponto da nossa lição, quando fala sobre o problema com os judaizantes. Então nós encontramos aqui a colocação do autor quando ele diz que os judaizantes surgem cedo. E ele, aí que está em Atos 15, de 1 a 5, que nós vamos ler. E aqui ele está dizendo que o evangelho nasceu no judaísmo, mas ele rompeu com o judaísmo em Atos 15. Em Atos 15, quando aconteceu aquela assembleia ali em Atos 15, para se resolver o que ia fazer com relação aos ensinos de Paulo aos gentios. E então nós vamos ver aqui o que o texto está falando. Atos, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos para resolver sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciavam como grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Então nós podemos observar aqui que no versículo 2 diz que Paulo e Barnabé, que eram destinados a pregar o evangelho aos gentios, com essa interferência dos judeus, querendo implantar a lei cerimonial, a lei mosaica, para aqueles gentios que também estavam se convertendo a Cristo, houve então uma discussão e uma contenda muito grande de Paulo e Barnabé, a ponto que eles então tomaram uma decisão. Vamos para Jerusalém, para a igreja lá dos apóstolos, e vamos nos reunir para que possamos tomar uma decisão, para que possamos continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo sem interferência dos judeus. Então, aí nós vemos aqui. Nós vemos aqui também que os judaizantes, eles queriam tornar uma seita judaica, queriam tornar o evangelho como uma seita judaica. Insistiram e perseguiram a Paulo por toda a sua vida. Fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. Então aí nós temos aí Gálatas 1, de 6 a 10, né? E nós vamos ler esse texto bíblico aí, Gálatas 1, de 6 a 10, quando ali o apóstolo Paulo conversa com os Gálatas e chama a atenção deles, né, com relação a eles ter tão depressa passado para outro evangelho, né, que não era o evangelho. Aí está aqui, Gálatas 1,6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar
outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora aos homens, ou a Deus, ou procuro agradar aos homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então aí nós vemos aí a colocação de Paulo, até de uma forma bem dura, chamando a atenção dos Gálatas, que receberam o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus, estavam ali felizes e de repente chega alguém com outras ideias com relação ao evangelho e essas pessoas já estavam se desviando daquilo que aprenderam com a pregação do apóstolo Paulo com relação a Jesus, e elas já estavam se desviando para aquilo que as outras pessoas estavam ensinando. E então nós vemos aí, essa é a questão do ensino errado, né? É a questão da heresias. E tem que ter muito cuidado, porque a pessoa não estando bem preparada no conhecimento, as pessoas podem facilmente se desviar daquilo que creram há tantos anos, como às vezes tem acontecido, e acompanhar uma nova ideia, acompanhar outras pessoas, e pode correr o risco de estar numa religião ou numa seita, mas que realmente ela não professa as escrituras sagradas conforme ela é. Então a gente tem que ter muita sabedoria com relação a isso. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, eu também gostaria de ler esse texto com os amados irmãos. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: deixa eu só dar uma conferida aqui no texto bíblico. 2 Pedro 2:1. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Deixa eu voltar aqui no capítulo. Só um momento, nós vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então aqui o apóstolo Pedro também ele fala que essas pessoas, podemos dizer até mal intencionado, porque, como nós já falamos, a mensagem das Escrituras ela é uma só. Ela é uma só. E pessoas, então, o apóstolo Pedro diz que essas pessoas introduziram heresia destruidora no meio do povo, né, conforme nós falamos. Se uma pessoa deixa de acreditar naquilo que ele sempre acreditou e seguir um falso ensino, ele está seguindo uma coisa que está destruindo a sua vida espiritual. Então precisamos ter cuidado com relação a isso. O que Paulo estava ensinando é que a justificação se dava tão somente pela fé em Cristo, sem o requisito da lei de Moisés. Senão, se for assim, o que Cristo fez foi sem valor. Isso é o que Paulo sempre defendeu. Mas os judeus não entendiam, querendo judaizar o evangelho de qualquer forma, a ponto de fazer, né, e com relação a isso, como nós já lemos, né, então a coisa estava tão quente com relação aos judeus e a Paulo, com relação ao que estava sendo ensinado aos gentios, que precisaram realizar uma assembleia em Jerusalém para resolver essa questão, conforme Atos 15. Nós já lemos os primeiros versículos. Aqui o autor coloca que a justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Romanos 3, 19, 24, 26, 28 e 5, 1. Alguns hoje tentam rejudaizar o evangelho, desde a presença de símbolos judaicos no culto,
como a menorá, castiçal de 7 braços, a estrela de Davi, que pode ter sido desconhecida a Davi, o autor coloca assim, tendo essa estrela, ela tem origem na cabala judaica, e a bandeira de Israel nos templos, até indumentária como o quipá. Muitos cânticos se baseiam nos salmos, não nos evangelhos e nas epístolas, e certo tipo de liturgia, como danças, vem mais do templo judaico que das reuniões cristãs, que seguiram o modelo da sinagoga de cântico e estudo da palavra. Então aqui ele continua dizendo que há cristãos mais empolgados por Israel que pela igreja. Isto é perigoso. Pode levar a esquecer-se de que só há salvação em Jesus e que o verdadeiro povo de Deus é a igreja. Deus não tem dois povos. O povo de Deus é quem crer em Jesus como Senhor e Salvador. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeus. Atos 4, 11 e 12. Não podemos varrer a cruz para baixo do tapete. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o crucificado. Então, 1 Coríntios 1, 18, Gálatas 6, 14. Então, é muito importante essa colocação do autor. Agora nós vamos para o segundo ponto, que vai tratar sobre a questão do gnosticismo, um movimento esotérico. O gnosticismo era a seita herética da época, na época pós a era apostólica, aqui vai dizer que foi no 2º século, mas já antes, na época dos apóstolos, já tinha pessoas já defendendo e pregando, divulgando esse tipo de ensino que batia de frente com o evangelho. Então o autor coloca assim: os textos gnósticos são do 2º século de nossa era, mas ele já existiu na época do Novo Testamento, conforme nós já adiantamos aqui. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa, e ensinava a salvação por um conhecimento secreto. Alguns gnósticos eram docéticos, do verbo doquei, parecer, porque dizia que Jesus não era carne, apenas parecia. Para João, esta era a afirmação do anticristo. Aí nós vemos aqui que o apóstolo João refuta esse ensino dos gnósticos, aqui em 1 João 4, 2, 3. Paulo diz que Jesus veio em carne, 1 Timóteo 3,16. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. Então, tinha essas situações adversas à palavra de Deus, em que Paulo ele trabalhava duramente para defender. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ver aqui essa palavra que o apóstolo Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver aqui o versículo certo, versículo 16, que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Está falando aqui acerca de Jesus. E então, essa aqui é a palavra do apóstolo Paulo, refutando também o ensino herético dos gnósticos. Esse ensino gnóstico continua em nossas ruas. Se a gente parar bem para observar, esse ensino, eles continuam hoje nas nossas ruas, com alto e bom som, só que com outra roupagem, com outro nome, mas dizendo, se você procurar
a declaração doutrinária deles, o que eles creem, vocês vão encontrar exatamente tudo isso aqui que eu estou falando. Olha, eles dizem que Jesus não é Deus, né? Eles dizem que Jesus foi um homem, né? Um homem qualquer. Diz também que nós não vamos para o céu, né? E se Jesus dá essa garantia para nós, né? Que ele foi preparar-nos lugar, né? E vai voltar para nos buscar. Diz também que o inferno não existe. Diz também que Jesus não morreu na cruz. Então, se vocês prestarem atenção nesse ensino, desses hoje que estão em nossas ruas aí, pregando, e se vocês comparar com o ensino gnóstico, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não podemos deixar nos enganar pela aparência, pela boa fala. E, aliás, meus irmãos, todo falso ensino, realmente ele vem, né, com algo parecido com o verdadeiro. Geralmente tudo que é falso é assim, né? Ele é bem parecidíssimo com o que é o verdadeiro. Mas temos que ter cuidado, né? E temos que procurar afinco nas raízes para poder saber se realmente aquilo procede de Deus. Se procede de Deus, vai estar embasado nas Sagradas Escrituras. Mas se discrepa das Sagradas Escrituras em muitas coisas, então não é de crédito, né? Quando se trata de uma coisa tão séria, né, que é a nossa vida espiritual com Deus, de fazer a vontade de Deus, quando se trata da salvação da nossa alma, então vale a pena a gente estar bem atento acerca dessas coisas. E o terceiro ponto, ele diz, né, nós vamos para o terceiro ponto, o autor diz aqui, né, a grande intervenção de Deus, né? A gente entende aqui, quando ele fala aqui, que Cristo veio na plenitude dos tempos. Então, nesse momento aqui, como nós já temos falado em lições anteriores, né, quando Cristo chega, Deus está dizendo com isso que era o momento agora de aquilo, né, que o velho, né, que era ali o ensino, né, da lei, agora seria substituído pelo o evangelho, pelo cristianismo que ia ser, né, implantado, inaugurado através de Cristo e através do seu sacrifício na cruz. Então ele diz aqui, o autor coloca aqui várias coisas para nós termos um entendimento. Ele fala aqui, naquele momento da transfiguração, o que Deus fala, Deus manda tirar, né? Quando Deus disse para os discípulos que estavam ali, né, o apóstolo que estava junto com Jesus, quando há aquele momento ali, né, da transfiguração de Jesus, que estava Moisés e Elias ali na cena, junto com Jesus, e Deus diz então para os apóstolos, né, para que eles pudessem ouvir a Jesus, né, para ouvir a Jesus. Então, porque Jesus agora é quem seria a pessoa certa, aonde as pessoas devem recorrer, né? Somente a Jesus é o suficiente, é o que basta, né, para o preenchimento do nosso anseio espiritual, daquilo que falta em nós. Então Jesus é a suficiência. Aí está em Mateus 17, 1, de 5 a 8. Você não pode ler 1, 5 e 8. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso ele diz, Cristo é tudo em todos, né? Colossenses 3, 1. Diz também que Jesus é a expressa imagem de Deus, Colossenses 1, 15. A imagem no grego é eikon, espelho. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. É que João 14, 8 e 9, né, Jesus fala. Quando Filipe, né, faz aquela interrogação,
pedindo a Jesus que mostrasse o Pai para eles. E Jesus fala: eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, né, nesse versículo aí, Jesus realmente ele dá, né, a entender, né, mostra de forma explícita para os seus discípulos que ele é Deus, né? É o Deus encarnado, né, que desceu da sua glória e que se tornou a forma humana e que estava no nosso meio, né? Então, muito importante isso. Essa ideia era determinante da teologia de Paulo e ele não abria mão dela. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. E ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Também gostei dessa colocação aqui do autor, né? E aqui ele vai dizendo, né? Tem aí grupo religioso, né, que fica pregando, né, que a pessoa é salva por Jesus, mas fica presa, né, a demônios, a maldição de palavras, de maldição hereditária, e que essa pessoa então precisa, né, o autor coloca aqui, né, da reza forte de um guru para quebrar as maldições. Aí o autor coloca: que tristeza, um Cristo fraco e demônios fortes? Cristo salva as pessoas e entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno? Ela é nova criatura, né, conforme 2 Coríntios 5,17, mas nada muda. E só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra uma maldição em sua vida. Nessa visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base das heresias. Realmente nós temos de ter esse cuidado. Porque o que nós cremos, a pessoa ela pode estar da forma que ela tiver, nos seus mais, né, delitos e pecados. Mas na medida em que ela crer em Cristo e que ela se arrepende dos seus pecados e que ela entrega a sua vida a Jesus de uma forma submissa, né? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, passa a habitar nessa pessoa. Como diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E Jesus ensinou que o Espírito Santo só habita naquele que é crente, só na vida do crente. Então, na medida que a pessoa ela creu e se arrependeu, o Espírito Santo passa a habitar nela. Então, o que acontece? Quando Cristo entra na vida da pessoa, ele entra para fazer uma limpeza, tirar tudo aquilo que não é do agrado de Deus, tudo aquilo que está transtornando a vida daquela pessoa. Jesus vai entrar para libertá-lo, Jesus vai expulsá-lo, né? Algo de errado na vida daquela pessoa. Jesus vai transformar aquela pessoa numa pessoa sarada, né? Numa pessoa de bem. Não é o que nós vemos naquela passagem ali do endemoniado Gadareno, né? Os irmãos conhecem aquela passagem ali, e aquele homem era terrível, todo mundo tinha medo dele, porque nem com cadeia de corrente de ferro não conseguia segurar aquele homem tinha uma legião de mais de 6.000 demônios que controlava a vida dele. Mas quando Jesus chega naquele lugar, e então, né, o relato do evangelista Marco, ele diz que aquele homem se prostra diante de Jesus, e até diz que ele adorou, né? E Jesus então expulsa, Jesus liberta aquele homem de toda aquela opressão maligna, aquele homem volta a ser uma pessoa normal no seu perfeito juízo. Ele estava libertado. Né? Então Jesus é suficiente. Né? Isso que nós cremos e precisamos tomar posse dessa verdade. Né? Então,
E aí tem essa situação que nós acabamos de ler, a gente precisamos estar atento. Bem, vamos partir aqui então para a conclusão. Nós vamos então estar lendo aqui para o Pensar e Agir, também que é assim um fechamento, né, daquilo que o autor está aí falando para nós durante toda essa lição. O Pensar e Agir diz assim: o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. É verdade. Agora, se perder Jesus de vista, a igreja corre o risco. Né? O risco de quê? Daquilo que nós já viemos falando antes aí. Né? De pessoas crentes e se desviar, indo atrás de novidade, atrás de outros ensinos, achando que aquilo é verdade. Então isso é perigoso. Se desviar dos princípios de Cristo Jesus. Por isso fazemos 3 observações, o autor coloca. Primeiro, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Ou seja, aquilo que aconteceu na cruz, que foi ali na cruz que Jesus consumou uma eterna e grande e imensurável salvação da nossa alma, da nossa vida. Através da nossa fé, nós tomamos posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus quebra todas as maldições. Né? Jesus ali dá uma nova vida para a pessoa, para aqueles que creem, mediante o seu ensino, a sua palavra. Né? Então aqui o autor, né, ele coloca, né, como diz o hino, né, se na cruz, sempre me glorio. Então ele diz, amarremos nossas igrejas na cruz de Cristo. Segundo, o autor coloca aqui uma forma da igreja estar prevenida contra esses tipos de coisa. A igreja, ele está dizendo que ele é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem a sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Né? E ele coloca aqui também no terceiro ponto aqui, né, desse para pensar e agir. Nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. E no dizer de Lutero, é o cânon dentro do cânon. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, Jesus, não há salvação nem entendimento. Portanto, meus amados irmãos, foi isso que o Senhor, né, colocou no nosso coração, dentro dessa lição maravilhosa aí do autor, e dentro desses ensinos, né, do apóstolo Paulo. E então veio vários assuntos inerentes a tudo aquilo que Paulo ensinou, e coisas como esse assunto de hoje, né, tratando sobre a heresias. Todos nós cristãos que prezamos ao Senhor Jesus, a fé em Cristo, a igreja do Senhor, conforme ela foi instituída por Cristo, conforme ela foi instituída ali em Atos dos Apóstolos, Atos 2 ali, nós devemos também estar atentos e, na medida do possível, nós devemos estar defendendo o evangelho verdadeiro e também combatendo esse tipo de coisa quando ela chegar até nós. Combatendo em que sentido? Refutando com o verdadeiro evangelho, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada diz. Então, eu espero que os irmãos possam ter um bom aproveitamento, podem ter aprendido algo, e volto a falar com os irmãos. Se os irmãos não têm um conhecimento sobre isso, hoje há facilidade que os irmãos possam estar pesquisando, né? Mas pesquisando, né, em sites, né, coloca lá o assunto dentro da nossa denominação, né? São sites bons, verdadeiros, que vai realmente trazer uma palavra, né, que vai te edificar, e procura assim, se inteirar desse tipo de coisa que vem para contaminar e desfazer a obra de Cristo. Que Deus
a todos abençoe. Vamos orar assim para nós encerrarmos o estudo desta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós te agradecemos por esse momento maravilhoso em que passamos na tua santa presença, estudando a tua santa palavra, estudando um assunto tão sério, Senhor Deus, que está latente no nosso meio hoje, mas que nós possamos estar firmados com a nossa fé em Cristo e que possamos saber discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não bate com as tuas santas escrituras. Esteja guardando a cada um de nós e livrando desse tipo de mal, Senhor Deus. Assim nós oramos agradecido, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.